Controladoria e Prevenção e Combate à Corrupção. Nesta terça-feira, dia 3 de janeiro de 2023, a CGU passa a contar com um novo corpo diretivo. A Controladoria também passa a ter uma nova estrutura que espelhará uma nova organização do órgão. Neste momento, convido para compor a mesa de honra o senhor Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Nasceu em São Paulo, mais especificamente na Penha. Passou sua infância em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, voltando a São Paulo aos 15 anos para fazer o ensino médio na Escola Técnica Federal. Graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, no Largo de São Francisco. Vinícius Marques de Carvalho, 45 anos, é doutor em Direito pela USP e em Direito comparado pela Universidade de Paris I Panthéon-Sorbonne, onde foi professor visitante. Desde 2014, é professor doutor da USP, recém-aprovado no concurso de livre docente também na Faculdade de Direito da USP. Presidiu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, de 2012 a 2016. No CAD, foi responsável pelo processo de mudança institucional decorrente da Lei 12.529/2011, que estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência. Em sua gestão, foi consolidado o programa de leniência e de acordos de cessão de condutas, que serviu de referência para a criação de programas semelhantes em decorrência da Lei Anticorrupção e cujos guias de referência foram premiados internacionalmente. Também na gestão do agora ministro da CGU, o CAD passou a adotar a notificação prévia dos atos de concentração, fusões e aquisições de empresas, desenvolvida inclusive como notória redução do tempo médio das análises, de 154 dias para pelo menos de 30 dias. Por fim, sua gestão no CAD pode ser destacada pelas intensas modernização e inovação das atividades da autarquia, sendo o primeiro na implantação do SEI, Sistema Eletrônico de Informação, na Administração Pública Federal, programa CAD Sem Papel. CAD Sem Papel. Também ocupou os cargos de Secretariado de Direito Econômico, conselheiro do CAD e chefe de gabinete da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, entre outras funções. Pertenceu à carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Nesse momento, convidamos a senhora Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, secretária executiva da CGU. A Procuradora Federal da Advocacia Geral da União desde 2006, Vânia é bacharel em Direito pela UFMG, é bacharel em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro de Minas Gerais, especialista em compliance pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Direito Administrativo pela UFMG e atualmente doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, com pesquisa na área de regulação e compliance anticorrupção. Vânia foi professora do MBA em Compliance e Governança da UNB, do LLM em Controle e Combate à Corrupção do IDP, da pós-graduação em Direito Administrativo do IDP e do Master em Compliance do IBMS. Na administração pública, Vânia foi secretária de Estado da Controladoria Geral do Distrito Federal, diretora de Prevenção à Corrupção da Controladoria Geral da União e consultora jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Convidamos o senhor Cláudio Torquato, secretário executivo adjunto da CGU. Cursou Economia pela Universidade do DF, é graduado em Ciências Contábeis pela UNB, com especialização em Auditoria Interna e Externa pelo ICAT-UDF. Entrou na carreira de Finanças e Controle em 1995,
tendo ocupado o cargo de Coordenador-Geral de Auditoria, 1999 a 2002, quando supervisionou os primeiros trabalhos de auditoria operacional na área de reforma agrária e, posteriormente, diretor de auditoria da área de produção, de 2003 a 2007, todos na Secretaria Federal de Controle Interno. De 2007 a 2012, foi diretor de gestão interna na CGU, com todas as contas aprovadas pelo TCU. E nos últimos 6 anos, ocupou o cargo-chefe de assessoria especial de controle interno do Ministério da Agricultura, sendo responsável pela criação da primeira premiação setorial de integridade, o selo Mais Integridade, atualmente em sua 6ª edição. Convidamos o senhor Ronaldi da Silva Balbi, secretário federal de Controle Interno. Graduado em Administração e Economia na Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em Administração Pública pelo Instituto Universitário de Lisboa. Possui também curso de especialização em Economia e Políticas Públicas na George Washington. Entrou na carreira de Finanças e Controle em 1996. Desde então, já ocupou os cargos de diretor da área social de 2003 a 2007, de planejamento de 2007 a 2015 e da Previdência Social e Pessoal de 2015 a 2016, todos na Secretaria Federal de Controle Interno. Nos últimos 3 anos, ocupou o cargo de auditor-chefe da Auditoria Interna da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Publicou livros e artigos sobre a matéria de atuação, com destaque para a obra Controle Interno e o Foco nos Resultados, Fórum 2013. A senhora Ariana Francês, ouvidora-geral da União. Servidora pública desde 2007, analista de políticas sociais, é bacharel em Direito pela USP, especialista em Direito Público e mestrando em Governança e Desenvolvimento. Tem experiência na área de inovação e transformação governamental, com facilitação de processos participativos e avaliação de prêmios de inovação no setor público. Esteve por 4 anos no Departamento de Benefícios do Programa Bolsa Família e atuou na Ouvidoria Social do Ministério do Desenvolvimento Social, com destaque para pautas de desburocratização, inovação e integridade desde 2018. É coordenadora na área de governança e planejamento do Ministério da Cidadania, atual Ministério do Desenvolvimento Social, atuando com gestão estratégica, gestão de risco, projetos e processos. O senhor Ricardo Wagner de Araújo, Corregedor-Geral da União. Sim. Ele está virtualmente online, não me foi avisado. Peço desculpa aos senhores e senhoras. Senhor Ricardo, graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal e é mestre em Direito pela Universidade of Notre Dame. Possui também cursos de especialização em Economia, Anticorrupção, Compliance e Direito Internacional na Universidade de Washington, na Internacional Anticorrupção, na Academia. É professor assistente no mestrado em Administração Pública do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Desde 2006, é auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, onde ocupou os cargos de corregedor setorial, corregedor adjunto da área econômica, diretor de responsabilização de agentes públicos, assessor especial do ministro e coordenador geral de monitoramento de cargos de leniência. Atuou ainda como perito avaliador da implementação da Convenção contra o Suborno Transnacional da OCDE. O senhor Marcelo Pontes Viana, secretário de Integridade Privada.
É graduado em Direito e em Ciência Política, pós-graduado em Direito Público e Avaliação de Políticas Públicas em Direito Disciplinar na Administração Pública e Economia Nacional pela George Washington University. É mestre em Direito pela Universidade of Notre Dame. É auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União desde 2006. Na CGU, exerceu as funções de corregedor setorial, corregedor-geral, adjunto e corregedor-geral da União substituto. Desde 2019, exercia o cargo de diretor de responsabilização de entes privados. Ao longo de sua trajetória na CGU, Marcelo trabalhou na regulamentação e implementação da Lei Anticorrupção, coordenou a negociação de acordos de leniência e supervisionou processos de responsabilização de pessoas jurídicas. Marcelo é ainda membro da delegação brasileira no grupo de combate ao suborno no âmbito da OCDE e co-presidente da Rede de Cooperação de Autoridades de Combate à Corrupção na América Latina e no Caribe. A senhora Isabela Correia, secretária de Integridade Pública, que também está de forma online. Graduada em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, Isabela Correia é mestre em Ciência Política pela UFMG e doutora em Governo pela London School of Economics. Atualmente faz doutorado na Escola de Governo da Universidade de Oxford. É servidora pública federal desde 2006, ocupou então a coordenação geral de promoção da transparência e integridade na CGU entre 2007 e 2012, quando avançou inovações na temática de transparência e de integridade, inclusive coordenando a primeira avaliação de integridade da administração federal pela OCDE. Também chefe adjunta no Banco Central do Brasil e lecionou no INSPE. A senhora Ana Túlio de Macedo, secretária nacional de Acesso à Informação. Advogada graduada pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, com especialização em Direitos Humanos pela mesma instituição. Tem 20 anos de experiência profissional, dos quais 12 foram no setor público, tendo passado pelo Ministério do Planejamento e Secretaria-Geral da Presidência da República, onde atuou com a pauta da participação social. Atuou também no Senado Federal como assessora e chefe de gabinete do senador Randolfo Rodrigues. Fez parte do Internacional Visitor no programa Offer Governance do Information do Departamento do Governo dos Estados Unidos. Atualmente trabalha no setor privado com o tema de relações governamentais. Neste momento, convido a todas e todos para ficarem de pé e ouvirmos o hino nacional brasileiro. Muito obrigada. Gigante pela própria natureza,
berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, rola carta, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Mas serres da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta. Nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar-se, por gentileza. Muito obrigada. Registramos e agradecemos a presença das autoridades que estão prestigiando esta solenidade. Obrigada. Agradecemos ainda a presença de todos os servidores, colaboradores e demais convidados aqui presentes. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor Celso Fernandes Campilongo, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito boa noite a todas, a todos e a todas. Motivo de muita honra na condição de diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito onde o ministro Vinícius, é meu colega há muito tempo, receber a honra, a deferência de poder fazer esta brevíssima apresentação, que em parte já foi feita aqui, mas eu gostaria de repetir alguns pontos. Eu vou dividir minha curtíssima fala, ministro, em três momentos. Primeiro, reconstituir um pouco do currículo brilhante que tem o ministro Vinícius e que já foi lido aqui. Claro que de uma forma muito sintética, do contrário, isso levaria algumas horas. Eu gostaria também de falar algo a respeito da relação. O professor Vinícius, ministro Vinícius, tem uma trajetória belíssima na administração pública, mas particularmente no CAD, no Antitrust. E agora assume um novo desafio na Controladoria Geral da União, na CGU. E acho, na minha maneira de ver, que este pode ser um mote interessante, os requisitos do currículo do Vinícius, associados a esta experiência pretérita no CAD e futura na CGU, são coisas que têm afinidades maiores do que a gente poderia imaginar. Existem muitos pontos de ligação entre o CAD e a CGU, e eu quero apontar alguns deles. E, finalmente, mas me aproveitando das duas partes anteriores, o currículo do Vinícius e a dobradinha CGU-CAD, falar algo a respeito da importância de um órgão como a CGU para a democracia brasileira. O ministro Vinícius
Ele foi estudante no Largo de São Francisco. Sou muito mais velho que ele, nem precisaria dizer isso, mas me lembro do Vinícius como aluno da graduação na faculdade, já um aluno com muito destaque. Tanto destaque que logo se transformou em presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, centro acadêmico da faculdade, o que mostra uma preocupação não apenas com as coisas do direito, estava estudando direito, mas também com as coisas da vida política brasileira, da vida pública brasileira. Ainda estudante de direito, o futuro ministro Vinícius associou-se também ao núcleo de pesquisa do SEBRAP, uma das mais importantes instituições de pesquisa do Brasil, o núcleo de estudos sobre a relação entre, notem bem, direito e democracia. Tudo isto vai formando o futuro ministro. É um ambiente acadêmico, ainda nos tempos de graduação, com todo este brilho, com todo este entusiasmo. Vinícius, já foi dito aqui, fez um doutorado, nada mais, nada menos do que na Sorbonne, e outro na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito da USP. Foi Yellow Greenberg World Fellow Program membro deste programa nos Estados Unidos, foi professor visitante na Sorbonne e, o mais importante de tudo, Vinícius, modestamente, Vinícius é professor associado de Direito Comercial na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Poderia deixar de fazer esta ressalva. Profissional, Vinícius foi chefe de gabinete no Ministério dos Direitos Humanos. É especialista em políticas públicas da carreira federal de políticas públicas. Foi secretário de Direito Econômico, foi conselheiro do CAD e foi presidente do CAD num momento em que desempenhou um papel de liderança na formatação da atual Lei de Defesa da Concorrência, com um brilho inigualável, com um reconhecimento generalizado. Além disso, é também árbitro da Câmara de Mediação da Fiesp e é um advogado de grande sucesso, e não apenas na área do direito da concorrência, também na área de regulação, de compliance, de proteção de dados, de combate à corrupção, áreas estas nas quais o ministro Vinícius publicou diversos pareceres, votos, livros, artigos, muitos deles publicados no exterior. Em resumo, uma formação acadêmica exemplar e uma experiência profissional extraordinária para ocupar o importantíssimo cargo de ministro da Controladoria Geral da União. Segundo ponto, rapidamente. Controladoria e antitruste. CAD e CGU. Nome de estudo, Controladoria Geral da União. Alguém que deve controlar as coisas. O que faz o CAD, ministro, se não controle de estruturas e de condutas? Eu tenho aqui um ponto em comum, a experiência numa atividade de controle. A economia pressupõe um tipo de ambiente. Este ambiente é o ambiente da concorrência, da competição entre as empresas. Isto tem uma dimensão privada, é verdade, mas tem também uma dimensão pública muito importante. Quando eu saio do âmbito do mercado e caminho em direção ao âmbito do governo, a mesma purificação do ambiente econômico que o antitruste pode fazer para o mercado, um órgão como a CGU pode e deve fazer no âmbito do governo. Eu tenho, então, uma semelhança de ambientes entre o controle da concorrência
e o controle da rigidez no espaço público das atuações governamentais. Eu tenho relações entre competidores e consumidores no antitruste, mas eu tenho relações também entre competidores e eleitores, quando eu falo na coisa pública, na competição entre os partidos, na busca da conquista, não da preferência do consumidor, mas do eleitor. Isso também aproxima o CAD da CGU. A controladoria e o CAD têm uma origem do ponto de vista jurídico comum. Ambas tratam do abuso de direito. Abusos distintos, é verdade. De um lado, do lado do CAD, o abuso de poder econômico. Do lado da CGU, o abuso também. Mas o abuso de autoridade, o abuso de poder, o desvio de finalidade, o abuso do poder regulatório. Um direito preocupado com os abusos na economia e os abusos na atuação governamental. E, finalmente, são várias os pontos de conexão e as similitudes entre o CAD e a CGU, mas a defesa da concorrência tem, evidentemente, uma dimensão internacional, de cooperação internacional, basta que se pense no combate a cartéis, muitas vezes internacionais. Mas o combate à corrupção possui igualmente esta dimensão de cooperação internacional. E nada como alguém com a formação em direito comparado, em direito comercial, em direito da concorrência, com especialização em políticas públicas para desempenhar este duplo papel. E eu diria que, para finalizar, as semelhanças que tanto o CGU quanto o CAD têm algo em comum pelo perfil jurisdicional que desempenham. São órgãos de aplicação do direito. Isto me parece muito importante para a terceira e última etapa dessas breves palavras dirigidas ao ministro e a todo o gabinete de tão elevada qualificação que acabou de ser apresentado. No dia 11 de agosto do ano passado, eu tive a oportunidade, na condição de diretor da faculdade, mas muitas pessoas que estiveram na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco no dia 11 de agosto do ano passado, de 2022, estão aqui presentes. No dia 11 de agosto, nós organizamos um ato na faculdade em defesa do Estado democrático de direito. E naquele momento eu falei uma grande obviedade que não me envergonho de repetir neste momento. Estado de Direito pressupõe três coisas. E estas três coisas estão muitíssimo vinculadas ao currículo e às atividades que eu acabei de descrever. Ao CAD, a controladoria e a formação universitária e profissional do ministro Vinícius. Estado de Direito significa, em primeiríssimo lugar, e para alguns só isto, princípio da legalidade. E o princípio da legalidade vem acompanhado de dois outros, igualmente óbvios. O princípio da publicidade e o princípio do controle. Nós estamos falando de um órgão que cuida exatamente disso. Controle, transparência, publicidade e legalidade. É com este perfil, ministro Vinícius,
que a legalidade vive um momento em que comporta uma restauração, porque se transformou nos últimos anos num tipo de legalidade autoritária. E é este autoritarismo que deve ser extirpado da vida pública nacional para que a gente tenha um ambiente saudável no governo. A publicidade, o segundo pilar do Estado de Direito, não é compatível com orçamento secreto, não é compatível com sigilo de 100 anos, não é compatível com a mentira, nem com o silêncio de quem deveria falar e não se omitir. Democracia envolve controles, transparência, publicidade e técnica jurídica. Eu concluo com uma alusão que aqueles que são do Largo de São Francisco, que tem vários aqui que são do Largo de São Francisco, conhecem muito bem, há uma festa tradicional dos estudantes, chamada Peruada. Esta peruada é uma espécie de passeata, de desfile político, satírico, etílico, que os estudantes fazem lá anualmente, e que durante a ditadura foi proibida. Na época em que eu estudei Direito, a peruada estava proibida. E a peruada do ano passado, de 2022, teve um mote, um refrão, na ironia dos estudantes. O mote era o seguinte: meu Peru não está tranquilo, quer 100 anos de sigilo. Ministro, hoje deve ter muita gente intranquila, e não apenas o Peru, mas com a legalidade e com esta formação democrática, eu espero que o medo aumente. Muito obrigado, ministro. Convidamos para o uso da palavra a senhorita Luísa Stuck de Carvalho, filha do senhor Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, que, a pedido da própria, irá falar em nome da família. Oi. Eu passei muito tempo pensando no que eu poderia falar aqui, e eu poderia simplesmente dizer que esse é só mais um trabalho na carreira do meu pai, mas sei que para ele é muito mais que isso. É um objetivo e um sonho realizado. Meu pai. Meu pai é o melhor pai que eu poderia ter. Me ensinou desde pequena a ser forte. Ele é o homem mais forte que eu conheço. Passou por tanta coisa e hoje está aqui, se tornando ministro. Sei que ele passa por muita coisa em silêncio, mas queria que ele soubesse que estou aqui para ele. E que reconheço todo o esforço dele para tentar ser um bom pai. Ele sempre insistiu para eu fazer as coisas, dizendo que eu agradeceria depois. E depois é agora. Obrigada por me fazer estudar, por insistir para eu ler e até por não me deixar sair da aula de natação. Você sempre pensa no meu bem. Te desejo uma boa jornada e que você cumpra todos os objetivos que você pretende. Eu queria dizer que confio o meu futuro no país, a você e a esse governo. Sei que vocês nos representarão.
Neste momento, faremos a leitura do termo de posse. Na presente data, perante o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse no cargo de Ministro de Estado da Controladoria Geral da União, o senhor Vinícius Marques de Carvalho, nomeado por decreto de 1/1/2023, Diário Oficial da União, do 1/1/2023, edição especial, tendo sido prestada o compromisso de exatidão no cumprimento dos deveres, bem como de estrita observância às normas vigentes do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente termo para a assinatura do senhor Presidente da República e da autoridade empossada. Brasília, 1º de janeiro de 2023. Convidamos para fazer o uso da palavra o excelentíssimo Ministro de Estado da Controladoria Geral da União, o senhor Vinícius Marques de Carvalho. Muito obrigada. É uma situação inédita, o microfone está na minha altura. Nem tanto. Tive que abaixar um pouquinho. Eu queria, antes de mais nada, eu aprendi um pouco nessas posses. Eu tenho uma vantagem da gente marcar a posse para um pouco depois, né? Ontem nós tivemos muitas posses e a gente vai aprendendo, né, com as posses, vai tendo ideias e tal. A Luísa não foi ideia minha, foi ideia dela, queria deixar isso bem claro. Fica aí como na CGU a gente dissemina as boas práticas, talvez essa seja uma para ser disseminada. O olhar das crianças como algo muito relevante e como um peso importante sobre as nossas costas, sobre as costas da minha geração principalmente, que agora chega a esses postos importantes da República. Eu queria muito agradecer ao professor Celso. Hoje o avião dele arremeteu 2 vezes. Ele foi parar em Goiás e depois conseguiu pousar aqui a tempo de participar da posse. Eu queria muito agradecer, diretor Celso, pelas palavras, pelos elogios. Deixar claro para todo mundo aqui que eu não tenho só qualidades, eu tenho muitos defeitos também. O pessoal da CGU vai conviver com alguns deles. Espero que sejam controláveis. Eu faço análise há muito tempo para tentar lidar com eles, então acho que está sob controle. Queria também, algo que eu aprendi com as posses, é que alguns agradecimentos é melhor a gente deixar para o final, porque se a gente fizer no começo, a gente não consegue, talvez, eu não conseguiria, pelo menos, dar conta do discurso como um todo, mas alguns eu queria começar fazendo desde já. O primeiro agradecimento indispensável, embora óbvio, é ao presidente Lula. O presidente Lula é uma força da natureza inigualável. O presidente Lula tem uma história de vida que deve servir de exemplo a cada um de nós, pela sua altivez, pela sua correção, pelo fato de nunca ter fugido de enfrentar a luta, nunca pegou avião para lugar nenhum do mundo, muito menos às custas do Estado brasileiro. E demonstrou com isso que a luta por justiça, a luta pelo Estado de Direito, a luta pela democracia andam juntas e que elas são batalhas que merecem ser vividas intensamente, com todo o seu vigor. Eu agradeço muito ao presidente Lula pelo exemplo e por, claro, ter me dado a oportunidade de trabalhar mais perto dele desta vez, né? Eu trabalhei no governo do presidente Lula como conselheiro do CAD, como chefe de gabinete da Secretaria Especial dos Direitos Humanos na época,
e dessa vez como ministro. Queria também fazer um agradecimento especial à presidenta Dilma. A presidenta Dilma me deu a oportunidade de ser presidente do CAD e de, junto com todos os servidores do CAD, construir o CAD que nós tínhamos como missão construir em decorrência da aprovação da Lei 2.529. Quem vivenciou esse momento conosco sabe dos desafios e das dificuldades que se impuseram à época. O presidente Dilma, que foi, de maneira injusta, retirada do poder no Brasil, não pôde concluir seu mandato. Queria também fazer um agradecimento especial aos ex-ministros da Controladoria Geral da União, citando o nome do ministro Valdir Pires. O ministro Valdir Pires, só uma coisa era mais elevada que a doçura dele, que era o seu espírito público. E o que ele semeou na CGU naquele momento gerou frutos que até hoje nós temos que reconhecer e que nós podemos vivenciar plenamente. Tenho visto outros ministros aqui, o ministro Valdir Simão, o ministro Navarro, todos eles, o ministro Jorge Age, que não está aqui, contribuíram muito para que nós construíssemos uma Controladoria Geral da União que fosse dedicada às suas missões constitucionais e institucionais. Queria também, usando o nome dos ministros que eu citei aqui, agradecer a acolhida de todos os servidores e servidoras da CGU. Espero trabalhar intensamente com vocês nos próximos anos. Contem com a minha colaboração. Tragam sugestões, tragam propostas. Nós estaremos abertos, nós e toda a equipe aqui comigo estarão abertos para recebê-las, para dialogar com vocês, para ouvi-los e tentar melhorar a nossa Controladoria Geral da União. Queria também agradecer especialmente a presença do ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, tribunal esse com o qual nós vamos desenvolver uma relação de extrema cooperação e complementariedade nas agendas, ministro Bruno. Tenho certeza que nós vamos conseguir, trabalhando juntos, alcançar índices e indicadores muito favoráveis do ponto de vista da gestão pública e de auxílio, porque no fundo é essa a nossa função, auxiliar os gestores públicos, auxiliar os implementadores de políticas públicas nesse país. Queria também agradecer a presença dos ministros aqui presentes e ministras também, ministra Aniele Franco, que com toda a sua luta nos motiva diariamente. Conheci há pouco tempo, já me considero um grande amigo, já me chama de Vini, para mim é um indicador sempre de amizade. Apesar dela ser carioca, no Rio de Janeiro, com 2 minutos você já está chamando de Vini, e você já não criou um apelido. Ministro Jorge Messias, ministro Silvio Almeida, ministro Flávio Dino, todos aqui presentes, alguns por conta da luz, acho que eu não estou conseguindo enxergar aqui, se for o caso. Queria agradecer, isso também é pouco usual, eu queria agradecer meus ex-chefes. Está aqui um deles, Aloysio Mercadante. Eu vou usar uma palavra até singela aqui, Aloysio, dizer que você foi só um incentivador da minha ida para o direito econômico. Na verdade, ele foi um pouquinho mais que isso, mas ele foi um grande incentivador da minha ida para o CAD, para o direito econômico. Eu agradeço muito a ele por esse incentivo. Senadora Ideli Salvati, que foi minha chefe no Senado também, e que tem um espírito público inalcançável. Eu queria muito agradecer a sua presença, insisti muito para você estar aqui, e super obrigado. Paulo Vanucchi, que está nos ouvindo, ministro de Direitos Humanos, também com quem aprendi muita coisa. José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça,
Paulo Teixeira, quando secretário de Habitação em São Paulo. Todos eles, a todos vocês, eu agradeço muito por tudo que eu aprendi. Eu queria mencionar também como exemplo de servidores públicos e como exemplo de pessoas que têm dedicado a vida à redução das desigualdades no Brasil, à redução da pobreza, à construção de uma sociedade mais justa. Por acaso, são dois irmãos, a Márcia Lopes e o Gilberto Carvalho, que estão ali. Não sei... Gilberto, eu não sei se já é pública a sua nova missão, posso falar aqui? Mais ou menos, posso? O Gilberto vai ser secretário de Economia Solidária. Uma responsabilidade enorme. Aliás, essa secretaria deveria ter o nome de Secretaria da Economia Solidária Paul Singer. E o Gilberto, eu sei que isso talvez não seja possível, né? Não sei se o advogado-geral da União permitiria isso, mas merece. Eu queria também agradecer todos os representantes da sociedade civil aqui presentes, e vou agradecer especialmente ao Dr. Marco Aurélio Carvalho, um grande amigo, que com prerrogativas tem dado uma contribuição enorme para o país. Em seu nome, agradeço todos os representantes da sociedade civil e também queria agradecer a presença da imprensa. Eu ouvi o ministro Messias ontem, a gente vai pegando carona, como eu disse, em outros discursos de posse, né? Eu ouvi ontem o ministro Messias mencionar que a imprensa brasileira, os meios de comunicação, voltam a ter uma vida normal na democracia. Vão poder criticar o governo, eventualmente serem criticados dentro de um padrão de civilidade razoável. É isso que a gente espera e vocês podem contar que esse espaço está aberto também na Controladoria Geral da União. Bom, talvez daqui a algum tempo nós tenhamos alguns discursos de posse em trocas de governo, e talvez, felizmente, isso aconteça, discursos que não sejam tão... que não tenham essa carga simbólica tão grande, né, ministro Flávio Dino? Quem sabe um dia essas trocas até tenham um caráter um pouco mais burocrático, né, e representem, ainda que, obviamente, dentro do espectro democrático, alternâncias de poder, sucessivas mudanças de políticas públicas, reorientações de políticas públicas, mas tudo isso dentro do nosso marco constitucional de 1988. E o dia que isso acontecer, talvez essas posses tenham uma liturgia um pouco mais singela e tranquila. Mas para o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, é impossível esse tipo de comportamento de nós ministros tomando posse. E mesmo na CGU, eu vou ter que fugir um pouco disso. Eu até, começando a ler meu discurso aqui, eu já começo dizendo isso. Eu juro para vocês que minha intenção hoje era fazer um discurso de posse moldado pelas expectativas tradicionais que se depositam sobre os ombros de um ministro da CGU. Um ministério que se ocupa de funções estatais das mais relevantes, que se notabiliza por um corpo burocrático, no sentido weberiano do termo, cuja agenda pretende evoluir sem grandes solavancos, de maneira incremental, incorporando as novas técnicas de avaliação de políticas públicas, de aprimoramento da transparência e da participação social e de combate à corrupção. Infelizmente, no contexto em que vivemos, essa liturgia ficará ligeiramente de lado hoje. Digo ligeiramente, porque mesmo o resgate dessa agenda tradicional já carrega por si só uma simbologia transformadora e de resgate do Pacto da Nova República celebrado em 1988. Certa vez, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou que com a Constituição de 88 e o restabelecimento da democracia
se esperava que o caminho para o nosso desenvolvimento econômico e social estava garantido. Apesar dos avanços que obtivemos em várias dimensões da cidadania, o fato é que quase 35 anos depois, continuamos derrapando nesse caminho rumo a uma sociedade mais democrática, republicana e solidária. Para ser mais preciso, ouso dizer que nos últimos anos desistimos até de derrapar e resolvemos retroceder. Retroceder avassaladoramente, mas não de maneira inexorável. Vivemos um momento histórico no Brasil, como os eventos dos últimos dias deixaram claro. Avanços que foram construídos em décadas após a redemocratização foram desfeitos. A fome reapareceu no país. A desigualdade aumentou, o desmatamento se acelerou, a educação foi desestruturada, o sistema único de saúde enfraquecido. Enfim, para usar um linguajar técnico, políticas públicas foram desestruturadas, ciclos de formulação, implementação e monitoramento foram desestabilizados. Como todas e todos sabem, a lista poderia continuar. Gostaria de ressaltar um ponto que é mais caro a nós da CGU. Para além da tentativa de destruição ativa de instituições democráticas, os últimos anos representaram um avanço de interesses pessoais sobre órgãos de controle e a confiança da sociedade na transparência e no acesso à informação foi enfraquecida, quando não completamente eliminada. Há somente 2 anos, tínhamos dúvidas sobre se poderíamos confiar nos dados publicados pelo governo federal a respeito dos poucos esforços de combate à pandemia de Covid-19. Felizmente, como disse o presidente da República em seu discurso de posse no domingo, é hora de reatarmos os laços com amigos e familiares rompidos pelo discurso do ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Se ao menos da perspectiva eleitoral esse passado ficou para trás, da perspectiva do funcionamento do Estado brasileiro e da efetivação de direitos, há muito a ser reconstruído. Se isso aumenta a nossa responsabilidade, é somente porque essa responsabilidade é proporcional aos sonhos e esperança do povo brasileiro. A demanda por democratização das instituições é e precisa ser infinita. E ela só se revigora com transparência e participação. Por isso, se posso me atrever a complementar o presidente, é hora de retomarmos os esforços de construção e reconstrução das instituições democráticas que foram tão ameaçadas e atrasadas no último período. Se no contexto macro do Brasil estamos nessa quadra histórica, podemos dizer o mesmo para a nossa controladoria. Em maio de 2023, completará 2 décadas de existência, quando foi criada no primeiro mandato do governo Lula. Quando de sua criação inédita no Brasil, testemunhamos a construção de uma política de Estado de prevenção e combate à corrupção e de promoção da transparência e da integridade pública, com atribuição à CGU das competências de defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, prevenção, dissuasão e enfrentamento da corrupção, atividades de ouvidoria e incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública federal. Implementada ao longo dos governos Lula e Dilma, a política de fortalecimento do órgão e de suas carreiras de auditor e de técnico federal de finanças e controle, as quais contam com um corpo técnico extremamente qualificado e competente, fez com que a CGU se tornasse não só uma agência essencial na construção da política anticorrupção no Brasil, fornecendo um modelo institucional que foi amplamente replicado pela maioria dos estados e por vários municípios, mas exercesse também um respeitável protagonismo nos foros internacionais dedicado à transparência, à integridade e à luta anticorrupção, de modo sempre integrado com outros organismos e instituições do Estado brasileiro. A CGU foi liderada primeiramente pelo saudoso ministro Valdir Pires, em seguida pelo competente e combativo ministro Jorge Age, o mais longevo ministro da CGU, e posteriormente pelos ministros Luiz Navarro e Valdir Simão, cujas presenças aqui muito nos honram. Esses ministros, junto com suas valiosas equipes, que em parte retornam agora, montaram as bases de uma CGU que a sociedade e instituições públicas, a imprensa, a academia
e as entidades da sociedade civil aprenderam a respeitar e admirar pelo tanto que entregaram ao povo brasileiro. Dentre as inúmeras contribuições que a CGU trouxe ao Brasil, merece destaque a implantação de mecanismos efetivos de transparência e acesso à informação, os quais asseguraram o fim da opacidade da cultura do sigilo que historicamente imperavam na administração pública. A CGU construiu o Portal da Transparência e coordenou o processo de elaboração, aprovação e implementação da Lei de Acesso à Informação, bem como da formulação da política e do plano de dados abertos do governo federal. A promoção da transparência pública e o direito de acesso à informação, como se sabe, são responsáveis por tornar o Estado menos vulnerável à corrupção, mais eficiente, justo e inclusivo, pois se faz mais visível ao escrutínio público e aberto à participação da sociedade. Além disso, a CGU foi autora dos projetos da Lei de Conflitos de Interesse da Lei Anticorrupção, assim como diversas outras normas que aprimoraram a execução e controle dos recursos públicos. Não obstante todos os avanços empreendidos no campo da transparência, da integridade e da luta anticorrupção, vários retrocessos foram impostos nos anos mais recentes. São exemplos a interferência e o desmantelamento dos órgãos de controle e defesa do Estado, a extinção dos conselhos e outros mecanismos de participação social e até os recorrentes e conhecidos ataques à Lei de Acesso à Informação, com uso indiscriminado e indevido do sigilo para supostamente proteger dados pessoais ou sob o falso pretexto de proteção da segurança nacional e da segurança do presidente da República. É preciso reconquistar a confiança da população e dos gestores no sistema criado pela Lei de Acesso à Informação e garantir que o mérito das decisões administrativas diante de pedidos de acesso não seja tomado por argumentos seletivos e frágeis. Felizmente, também esse âmbito é momento de união e reconstrução. Como ressaltou o presidente Lula, a partir de hoje, a Lei de Acesso à Informação voltará a ser cumprida. O Portal da Transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. De fato, não há democracia e soberania sem um Estado transparente, aberto ao diálogo, ao controle e à participação social, em que o sigilo e não a transparência é a regra. Por isso, o presidente determinou à CGU que adote, no prazo de 30 dias, providências para a revisão de atos que impuseram sigilo indevido a documentos de acesso público. Com o exame dos casos apontados pela equipe da transição, pela imprensa e pela sociedade civil e com a continuidade do levantamento desses casos. Aliás, aqui uma pausa breve para agradecer o competente e imenso trabalho que a equipe de transição fez em torno desse tema e de tantos outros. Eu queria muito agradecer a todos que trabalharam na equipe de transição, facilitaram, sob a liderança, inclusive, do meu ex-chefe ali, e que trabalharam incansavelmente para facilitar muito a nossa vida de nós ministros num momento como esse. Por isso que eu topei os 30 dias, assim, eu falei, acho que dá. O pessoal falou que eu queria 60, né? Eu queria mesmo. Para cumprir a determinação do presidente, já constituímos grupo de trabalho no âmbito da CGU para revisar esses casos e proceder ao reexame dos entendimentos firmados e pretendemos, inclusive, não restringir a nossa atuação ao papel de instância recursal da Lei de Acesso à Informação. Anuncio aqui hoje que a CGU fortalecerá seu papel de autoridade de supervisão e monitoramento da implementação da Lei de Acesso pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal e atuará para garantir que, desde a primeira instância, os pedidos de acesso possam ser corretamente examinados e a lei cumprida. Para tanto, gostaria de anunciar que criamos uma Secretaria de Acesso à Informação na estrutura da CGU, a qual será responsável por
além de julgar os recursos de terceira instância da lei, também atuar preventivamente para garantir o pleno cumprimento da lei por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, emitindo diretrizes e orientações sobre o tema e requisitando processos para, quando necessário, corrigi-los, de ofício. Além disso, informo que assinarei um ofício que recomenda a todos os ministros e dirigentes das entidades da administração indireta, que procedam, da administração direta e indireta, claro, que procedam à abertura imediata das informações classificadas, cujo prazo já se expirou. Existem várias classificações, várias informações, vários dados que foram classificados como sigilosos, cujos prazos já se expiraram. Então, sigilos de 5 anos, por exemplo, esse prazo já passou, não tem por que essa informação não estar aberta para toda a população brasileira. Em outra frente de atuação da CGU, é importante ressaltar que não há democracia em um Estado que não seja capaz de entregar à população as políticas e serviços públicos que ela tanto necessita. A melhoria da prestação de serviços públicos requer necessariamente o aprimoramento dos arranjos institucionais da administração pública, a cooperação entre os órgãos e entidades, bem como o fortalecimento dos mecanismos de controle e fiscalização, os quais devem atuar de forma preventiva para apoiar a gestão, evitando erros e inibindo irregularidades. Nesse sentido, vamos resgatar a firme atuação da CGU na avaliação das políticas públicas, retomando a capacidade institucional do Estado de entregar serviços de melhor qualidade à população. Nesse processo, o foco voltará a ser o povo brasileiro e suas necessidades mais básicas e urgentes. Anuncio aqui que visitarei com a minha equipe, nas próximas semanas, cada um dos ministros para entregar-lhes o diagnóstico da CGU sobre a situação da gestão e dos programas de suas pastas e nos colocaremos à disposição para ajudar, com o manancial de informações que a CGU dispõe e com o conhecimento qualificado de nossos servidores na reconstrução das políticas públicas com as quais o governo Lula se comprometeu. Aqui acho que é muito importante citar a importância, a relevância das assessorias de controle interno de cada ministério para cumprirem muito bem também essa tarefa. Eu também queria mencionar explicitamente que, como todos e todas sabem, o presidente Lula recriou, reestruturou uma série de ministérios e, mais do que isso, políticas públicas que nos últimos anos, como eu mencionei, foram comprometidas por uma gestão antidemocrática e irresponsável. Esses ministérios, como o Ministério dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida está aqui, Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Desenvolvimento Agrário, todos esses ministérios que lidam com políticas sociais precisam e merecem muito nosso apoio. A Controladoria Geral da União tem que ter um olhar atento e muito compreensivo de diálogo com esses ministérios para ajudá-los a se reestruturarem. Para promover essa agenda, vamos recuperar também a pauta das fiscalizações sobre a utilização dos recursos públicos federais. Além da importante auditoria contábil e financeira, os auditores da CGU também voltarão a ir a campo para verificar em loco se e como os recursos estão sendo aplicados e tomaremos as devidas providências para apurar e punir fraudes e irregularidades. Aqui também mencionar a importância das unidades regionais da CGU nessa tarefa de ajudar no controle das contas públicas e da boa aplicação das verbas federais. Seremos um controle de combate à corrupção, cuja atividade permeia todo o trabalho da CGU e se insere no escopo de todas as suas competências. Mas seremos também um controle que atuará como suporte à gestão, a fim de contribuir para a realização do compromisso assumido pelo presidente Lula e pelo vice-Geraldo Alckmin junto ao povo brasileiro, de combater dia e noite
todas as formas de desigualdades existentes ainda no Brasil e para que os serviços e recursos públicos cheguem aonde precisam chegar. Também não há democracia em um Estado em que há mordaça de servidores. Por isso, anuncio também aqui que determinei à nossa Corregedoria Geral da União que reexamine, no prazo de 30 dias, agora 30 dias eu vou usar para todo mundo também, a nota técnica 1556 de 2020, a qual firmou entendimento no sentido de limitar a manifestação de agentes públicos acerca de opiniões relativas a conflitos ou de manifestações críticas ao órgão ao qual pertence, inclusive em veículos de comunicação virtuais, considerando-as como condutas passíveis de apuração disciplinar em razão de possível afronta ao direito constitucional de livre manifestação do pensamento. O cumprimento dessas tarefas não é nada trivial, como os últimos anos demonstraram. Afinal, a CGU enfrenta hoje um desafio incomum. Temos que fazer com que a sociedade volte a acreditar no Estado e nas instituições. Para isso, vamos nos amparar em duas máximas fundamentais. A primeira é de que a transparência é a regra e o sigilo deve ser sempre a exceção. A segunda é de que os órgãos de controle não servem apenas para coibir atos ilícitos. Eles podem e devem ser instrumentos de promoção de políticas públicas exitosas na gestão. Acredito que reunimos as condições políticas e sociais para sustentar esses valores, mas o caminho nos exigirá muito empenho e vontade política. Nessa jornada, é importante lembrar que o trabalho da CGU se insere no esforço histórico, liderado por diversas forças políticas desde a Constituição de 1988, de conciliar o controle da atividade da administração com o aprimoramento da gestão pública e da democracia. A urgência do tema foi destacada por vários pensadores da formação do Brasil, desde Sérgio Buarque de Holanda a Raimundo Faoro. É comum a imagem de que somos um país no qual frequentemente as relações pessoais se sobrepõem aos vínculos de ordem institucional, racional e baseada na lei. A necessidade de superar esse cenário é o que justificou a criação e o fortalecimento da Controladoria Geral da União nas duas últimas décadas, e pode ser a força motivadora para a nossa atuação diante dos desafios que virão. Dito isso, é importante lembrar que investidos de missão tão nobre como a de controladores da União, é essencial resgatar a sempre contemporânea lição de Machado de Assis. Não são os outros todos enfermos à procura de uma cura. Nem todos aqueles sujeitos à fiscalização cometeram ilícitos ou fizeram mau uso dos recursos públicos. Na minha trajetória como gestor público, que se iniciou ainda nos anos 2000 na Prefeitura do município de São Paulo, nunca enfrentei desafio de tamanha monta como o de hoje. Apesar disso, me amparo nas minhas experiências profissionais pregressas para me guiarem nessa tarefa. E me amparo também, como me amparei nas minhas experiências pregressas, na equipe de servidores públicos liderados por essas pessoas que eu fiz questão de colocar aqui à frente de vocês hoje. Servidores e servidoras públicas de notável talento, como o extenso currículo delas demonstrou agora há pouco. Um novo desafio se apresenta. Sou grato ao presidente Lula por ter confiado essa tarefa a mim. Assumo-a com a certeza de que o presidente ambiciona um rigoroso trabalho de controle e combate à corrupção. Me disse isso pessoalmente. Sei também que contarei com profissionais qualificados com os quais posso trabalhar conjuntamente em um órgão com competências claras, em 4 eixos que para nós serão centrais. Colaborar para um governo voltado para as pessoas, construir um governo aberto para a sociedade, promover um controle que colabora com o aprimoramento da gestão e das políticas públicas e, por fim, mas não sem a mesma importância que os eixos anteriores, eleger como prioridade o combate à corrupção por meio de ações de prevenção, detecção e responsabilização. Quando menciono um governo voltado para as pessoas, tenho em mente a imagem de um governo que se dedica incansavelmente a melhorar a experiência dos cidadãos, principalmente da população mais pobre, como sempre lembra o presidente Lula. Esse é um eixo de atuação, porque, afinal de contas, embora eu tenha sido, como mencionei, incentivado ao direito econômico, eu sou e me considero
um militante dos direitos humanos. Então, eu estou, ministro Silvio, à sua disposição na luta que o senhor mencionou hoje pela manhã. E, na verdade, se fosse uma luta só, estava fácil, né? São várias e imensas lutas com as quais nós temos que lidar nos próximos anos em busca da reconstrução do nosso país. E, voltando aqui ao discurso, esse é um eixo de atuação que também deve ser uma diretriz para todas e todos, não somente na CGU, mas no governo de um modo geral. A escuta dos usuários dos serviços públicos. Coletar e analisar suas práticas, opiniões e percepções a respeito desses serviços e das informações disponibilizadas, de modo a promover a melhoria contínua da gestão pública, sempre focando nas pessoas que mais precisam do Estado. É também com a preocupação de um governo voltado para as pessoas que busquei e continuarei buscando construir uma equipe que represente a diversidade do povo brasileiro para a CGU. Como se sabe, times diversos inovam mais e são mais capazes de compreender os problemas dos cidadãos. O secretariado da CGU é composto por uma maioria absoluta de mulheres, liderado pela secretária executiva Vânia Vieira. Todas e todos têm ampla experiência em gestão pública e inquestionável capacidade administrativa. Um ponto também que aqui é relevante e que muitas vezes as pessoas usam isso como um biombo, e que acho que é sempre importante ser muito mencionado por todos nós. Diversidade, inclusão, não é contraditório com meritocracia, qualidade do serviço, nada disso. Pelo contrário, esse é um valor que são valores que se conjugam, que se agregam e que vão certamente conduzir não só a agenda da Controladoria Geral da União, e acho que eu posso dizer isso de todo o governo federal. Também, nesse sentido, anuncio aqui que criaremos, no âmbito da CGU, um comitê de diversidade, equidade e inclusão, para que tanto as políticas internas de ocupação de cargos e seleção de pessoas, como as políticas finalísticas do órgão, sejam permeadas por esses princípios. Além de promover um governo voltado para as pessoas, acredito que a CGU deva também garantir um governo aberto para a sociedade. Nesse segundo eixo, a CGU promoverá a participação cidadã como método de gestão, garantindo transparência ativa com padronização de publicação de dados e espaços efetivos de contribuição e decisão para a sociedade. Como sabemos que o controle social é um importante instrumento não apenas para garantir a integridade da gestão pública, mas também para reafirmar o caráter democrático, legítimo e participativo de todos os espaços decisórios no governo, vamos promover o resgate e o fortalecimento do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, vinculado à CGU como espaço de interlocução e diálogo com a sociedade civil. A exitosa agenda promovida pelo Portal da Transparência deve ser complementada com outras iniciativas, como a retomada da política de dados abertos e a parceria com organizações da sociedade civil e da academia para a realização de políticas públicas baseadas em evidências. Quando olhamos para uma ferramenta tão fundamental criada pela CGU em 2004, como o Portal da Transparência, temos confiança de que temos servidoras e servidores de excelência, que sabem o que deve ser feito para alcançarmos transparência com qualidade. O portal recebe mais de 1 milhão de usuários mensalmente e mais de 15 milhões de visualizações são realizadas. Criar um governo aberto para a sociedade também traz outros desafios enormes, já que foi um dos temas centrais que dominou o debate eleitoral e que a população elegeu como central para os próximos 4 anos. Resgatar a confiança da sociedade no valor de que a regra é a transparência e o sigilo é a exceção. A CGU ainda trará como um de seus eixos centrais de atuação aquela que é uma de suas competências mais centrais, a de realizar o controle interno da administração pública, o que, em linha com o que vem sendo a orientação mais recente do Tribunal de Contas da União,
deve ser feito com o intuito de colaborar com o aprimoramento da gestão e das políticas públicas para garantir a sua efetividade. Nosso objetivo será recuperar e fortalecer a agenda das auditorias, inclusive das realizadas nos municípios a respeito da utilização dos recursos públicos federais. Mas, além do controle contábil e financeiro, a CGU também promoverá, junto aos demais órgãos e entes federativos, a sustentabilidade, a equidade e a legitimidade das políticas públicas. A agenda de auditorias precisa ser retomada. Dito isso, é fundamental que o nosso trabalho cotidiano como controladores tenha em conta que o nosso objetivo é o aprimoramento da gestão pública e não a punição pela punição ou o controle pelo controle. Para isso, é fundamental que a CGU também oriente de maneira clara os gestores sobre quais são os espaços mais adequados para inovação e para experimentação nas políticas públicas, delimitando aquelas ações que claramente são ilegais ou não recomendadas. Acredito, por fim, ser possível conciliar a agenda de auditorias com a agenda de combate à corrupção, o que nos leva ao nosso quarto eixo de atuação, em que elencamos como prioritária a pauta do combate à corrupção. No campo da conciliação do eixo de controle com o eixo de combate à corrupção, precisamos ter clareza na capacidade de informar o que pode ou não ser feito, de avaliar conflito de interesses, revitalizar a lei anticorrupção e aumentar nossa capacidade de abrir investigações. Isso não será feito exclusivamente pela CGU, é claro, pois estaremos sempre trabalhando em conjunto com outros órgãos, como a AGU, o Ministério Público e o TCU. É necessário avançarmos para encontrarmos uma estrutura ótima de compartilhamento, de competências e de coordenação entre as agências de combate à corrupção e examinar sua atuação concreta a partir das lentes de accountability, sem deixar de observar as zonas de vulnerabilidade que emergem das atuações descoordenadas desses órgãos. É importante, nesse âmbito, estruturar uma agenda de incentivo para que as leniências aconteçam e seja uma ferramenta de investigação. Os históricos das condutas têm que ser claros e detalhados, com elementos explícitos de colaboração, e não meras narrativas eventualmente factíveis. A punição deve ter como base o devido processo legal e a verdade factual. Alegorias persecutórias não fazem parte da missão que a lei e a Constituição nos conferem. E nós sabemos qual pode ser o resultado disso. Além disso, precisamos fortalecer e ressignificar o combate à corrupção para que voltamos a ter uma ação firme e efetiva que não seja utilizada para fins políticos e para criminalizar opositores, para legitimar a adoção de julgamentos de exceção ou atropelar direitos e garantias fundamentais, mas um combate à corrupção que se destina àquilo que deve ser, instrumento de controle das políticas públicas para que os serviços e recursos públicos cheguem aonde precisam chegar. Esses serão os 4 eixos de atuação da CGU: construir um governo voltado para as pessoas, aberto para a sociedade, que possua um controle que aprimora a gestão pública e que elegeu o combate à corrupção como uma de suas agendas prioritárias. Vamos resgatar aquela agenda da qual tanto nos orgulhávamos e vamos mais e melhor para avançarmos em promover o bom funcionamento da máquina pública por meio do controle interno, e do combate à corrupção, e resguardar a democracia por meio da transparência e da participação social. E se o próprio presidente disse que essa tarefa não pode ser de apenas um presidente ou mesmo de um governo, retomo o convite feito por ele para todos os presentes aqui. Vamos construir juntos essa sociedade democrática que coloca a verdade no lugar da mentira, a transparência no lugar do sigilo e o amor no lugar do ódio. Eu queria só finalizar fazendo alguns agradecimentos finais. Não sei se eu chamaria exatamente de agradecimentos. Alguns que eu, olhando daqui
percebi ao longo da minha fala. Foi mencionado que eu era especialista em políticas públicas e gestão governamental dessa carreira. Na verdade, eu fui. É uma carreira da qual eu tenho muito orgulho. Vejo aqui alguns colegas da minha turma de formação, da 10ª turma de gestores públicos aqui, e que eu me exonerei dessa carreira quando eu decidi ir para São Paulo e me tornar professor da USP, mas de coração continuo me sentindo como se fosse... No salário isso não vai aparecer, mas no coração eu continuo me sentindo como se eu fosse um servidor público de carreira ainda. E eu queria terminar agradecendo imensamente a minha família, as minhas 2 filhas, Luiz e Júlia, pela existência de vocês e por terem mais paciência comigo do que eu tenho com vocês. A minha mãe, que sempre foi um exemplo de esforço, superação e trabalho. Ao meu pai, que não pôde estar aqui por motivos de saúde, que me ensinou o hábito da leitura. A Carolina Stuck, minha ex-esposa. Quando nós, eu e a Carol, a gente vive ouvindo por aí, falando, nossa, mas vocês se separaram, vocês são tão amigos, né? Nem parece que vocês se separaram. Então. Hoje a gente briga menos do que quando a gente era casado, né, cara? Mas a gente se prometeu a nós mesmos que a nossa família ia continuar unida, mesmo após a nossa separação, e acho que a gente tem conseguido manter esse objetivo. A Marcela, minha atual companheira, que me apoia em todas as minhas jornadas. Eu acho que, no fundo, ela sempre sabia que eu ia acabar voltando para o governo. E, Gabi, eu, como seu padrinho, irmão do seu pai, queria agradecer muito a tua presença. Dizer que o Diogo Santana, muitas pessoas aqui talvez não o conheçam, ele aparece como mensagem, como imagem, como força, como energia, em vários momentos durante esse período todo. Ele apareceu na fala do presidente Lula, quando se referiu à política de catadores. Ele apareceu hoje no discurso do Paulo Teixeira, roubou a minha citação do Diogo, no discurso dele, em que o Diogo dizia que cada dia a mais no governo é um dia a menos para nós resolvermos os problemas graves da população brasileira. E o Diogo era uma pessoa que se dedicava imensamente aos pobres e às pessoas mais humildes desse país. É um grande irmão e se foi, mas que sempre está aqui, um irmão meu, um irmão do Mário Shapiro ali, que está ali presente desde o movimento estudantil e de tantos outros que estão aqui hoje, e que faleceu num acidente completamente estúpido, inexplicável. Mas eu queria dizer que todos os valores do Diogo, todos os princípios que o Diogo sempre defendeu, vão estar presentes no dia a dia da minha atuação como ministro da CGU, e eu tenho certeza de que vários outros aqui também. Obrigado, pessoal. Obrigado.
Senhoras e senhores, a Controladoria Geral da União encerra esta solenidade agradecendo a presença de todas, todos e todes. Desejamos a todos, todas e todes uma ótima noite. Muito obrigada.